Olá, boa tarde. Que bom ter você mais uma vez conosco para mais um episódio do JL Podcast do Grupo Difusora. Eu sou Soninha Jurado, gente. E olha, vocês sabem, cada vez a gente tem entrevistas maravilhosas. Não perca nenhum episódio, tá? Vai lá, aperte a notificação Difusora Três Lagoas, lá no nosso canal do YouTube. Não deixe de compartilhar, comentar, encaminhar mensagem no direct, tá? Lá no nosso Instagram, Estúdio JL Podcast. Muito feliz de você estar aqui conosco, tá? Quero agradecer ao nosso patrocinador, Bazar da Modinha, gente. Olha o look que eu tô vestindo, Bazar da Modinha, lá com o Alisson, na lateral dos bancos, Caixa Econômica e o Banco Sicredi. Obrigada, viu, Alisson, por você me deixar cada vez mais bela. E lá, gente, é onde você entra, princesa, e sai rainha. Vocês vão ver só, não estou mentindo, não. Vão lá conferir os looks, são maravilhosos. E eu estou aqui também, gente, com uma maravilhosa, uma história de superação que nós vamos aqui escutar. É uma cabeleireira de quase 2 décadas de experiência, uma moça incrível, tá? Vou chamá-la assim de moça, tá? E sabe de quem eu tô falando, gente? Eglis Souza. Boa tarde, Boa Eglis. tarde. Tudo bem com você, Tudo Eglis? bem, tudo bem. Eglis, uma coisa que a gente sempre pergunta, né? Você teve que se tornar cabeleireira. Você começou como auxiliar, foi isso? Sim, foi Conta um isso. pouquinho para nós aí dessa experiência. Eu comecei muito nova, né? Eu tinha 15 anos. E aí, aquele negócio, né? Uma pressa de ganhar um dinheiro. Verdade? Aí, comecei como auxiliar Aham, e de fato, ganhava ali um dinheirinho. aham. E aí, com pouco tempo, assim, uns 2 anos, 2 anos e meio, o salão que eu trabalhava, a dona faleceu, né? Ela foi assassinada. E aí, eu precisei, sair dessa posição, assim, muito rápido, né, de auxiliar da noite para o dia, literalmente, de auxiliar para cabeleireira. Você não pensou em desistir? Você continuou no ramo? Na verdade, eu não tive muita escolha, Hã. porque o dia que ela morreu, que ela foi assassinada, né, também era o dia do meu pagamento, e e aí é aquela coisa, né, nova, compra tudo, tudo que vê, sabe. E as pessoas, assim, é triste tudo, mas o mundo continua, a vida continua, né, e aí começa com as cobrança, e aí eu falei: "Não vai dar para deixar, vou continuar", né, e foi assim. E graças a Deus que, né, eu continuei. Você continuou, então, assim, você poderia desistir, né, não estava fácil, você não recebeu, mas você empreendeu, você foi abrir um salão, mesmo Fui, sem recursos. sem recurso. Como que foi isso, esse Eu desafio? eu foi aquela decisão, assim, né. Aham. Na verdade, assim, o maior impulso que eu tive na época, assim, minha mãe sempre me apoiou muito, né, mas minha mãe sempre foi muito razão, assim, pé no chão. E meu pai, meu na verdade, meu padrasto, eu fico até emocionada de falar dele. Ele, assim, abraçava a minha ideia, sabe. Olha, que legal. E hoje ele já faleceu, e ele foi quem falou: "Não, você é ótima, você é excelente, você sabe tudo, não sabe?" Eu: "Não Olha que não apoio sei se eu bom, sei hein. tudo", mas, assim, foi ele que foi aquele: "Não, vamos que vai dar certo". Sim. E ele que ajudou, assim, comprou parcelado, né, no cartão e para aquele primeiro impulso, assim, E fazer dar como que era o certo. seu primeiro salão? Como aí, descreve para nós. Meu primeiro salão era assim, era um salão bem pequeno. Era um bar antes, então era todo azulejado, as paredes, sabe. Aham, E aí eu tinha, assim, uma cadeira só, aham. aí uma penteadeira que era do meu quarto, nós levamos para lá e comprou o lavatório, né, mas, assim, foi bem no começo mesmo, sabe, assim, com o mínimo, Sim. E com o aquelas mínimo. pessoas que estavam acostumadas a fazer, por exemplo, uma escova com você, elas te seguiram? Sim, sim. É, Então eu falo assim, não foi um começo do zero, porque foi uma como transição. foi, como eu já trabalhava no salão, já tinha, assim, bastante gente que me conhecia,
e que eu tenho bastante cliente dessa época ainda, né. Sim. E esse E começo, o que que foi mais difícil, assim, que você guarda? Mas ao mesmo tempo, embora tenha a situação difícil desse começo, o que que você guarda como também positivo, né? é, foi difícil, né, assim, começo, só que eu nunca quando, né, no início eu nunca pensei lá na frente: "Ah, eu quero", sabe. Nunca pensei assim, fui vivendo um dia de cada vez. Uhum. E sempre foi, assim, um sufoco, porque, eu não entendia. Eu falo assim, hoje eu olhando para trás e vendo muitas profissionais, assim, quando estão no começo, eu falo que, eu trabalhei por muito tempo como aplicadora de produto. Verdade. Então, assim, Você considera assim? assim, né, aquela que olha lá na caixinha a cor Aham. e pensa: "Vou aplicar que vai ficar igual", né. Eu falo assim que, as aplicadoras de produto, que eu também fui assim, né. Então assim, Mas deu certo. Começou deu assim, mas certo. foi indo, deu certo. Sim. Que legal. E assim, o grande desafio, o que que você achou? Você disse que foi meio no automático, estava ali, era nova, abraçou, né, e É, foi. Quem é jovem realmente idealiza, né, as coisas, não vê tanta dificuldade. sim. E uma coisa positiva, assim, que veio logo no começo, quando você abriu o seu salão? É assim, quando a gente trabalha com a beleza, assim, vai além do cabelo, né, não é Aham. só fazer o cabelo. Então, assim, algo positivo que, assim, eu aprendi era que eu podia, assim, transformar além da estética da pessoa, sabe, a Uhum. segurança. Eu acho que até foi isso que me fez ir buscar mais, sabe, da pessoa entrar de um jeito e sair, não só aparentemente, mas, assim, você vê que é outra energia, mais segura de si. E aí eu acho que poder fazer essa mudança, né, é muito gratificante. Legal. Você transformava as clientes, né, o antes e o depois e tal. E o que que elas transformaram? O que que elas, promoveram de transformação na sua vida? Eu falo que minha vida toda, né, porque eu comecei, eh, a trabalhar no salão, né, mesmo que ali como auxiliar, tudo, né. Então eu falo que, assim, eu sempre quis ter uma família grande, né, sempre foi, assim, meu sonho. Eu falo que lá em casa, meu irmão falava: "Ah, eu quero fazer engenharia mecatrônica". Minha irmã teve uma época que falava: "Ah, eu quero fazer medicina". E eu falava: "Ah, eu quero casar e ter 5 filhos". Olha, e casou? E tem 5 Não filhos? tenho, sim, tive 3 e Olha. aí fiquei adulta, né, vi que Sim, o negócio não é só ter, mas aquele negócio de você estar presente ali demanda que tempo, né, uma dedicação. bacana. Então parei no Tem terceiro. os 3 filhos e quais as Sim. idades, os nomes deles? Eu tenho neto, tem 6 anos, é meu caçula. Sim. Aí tem a Lara, de 8, e a Isadora, minha moça, tem Olha que bacana. 13 E eles anos. se relacionam bem ou enquanto você está trabalhando eles quebra o pau em casa? Eu lá em casa, lá na minha mãe, nós somos em 3, né, e eu falo que eu vejo a personalidade de cada um da minha casa lá, sabe, Aham. também eu vejo isso. Mas é aquela coisa de irmão, sabe, entre tapas e Sei. beijos. Ah, Eles sim. brigam, mas se eu for corrigir, aí eles viram: "Não, mãe, não precisa brigar, deixa", aquele Aham, negócio eles se de irmãos. ajudam de alguma forma. Sim, Que sim. bacana, é uma experiência bem legal, porque são idades, próximas, mas cada um tem as suas Cada um necessidades, vivendo sua menino e fase. menina, né, então você tem a experiência, que legal, uma Sim, família bem constituída. é, Isso é maravilhoso, né. sim. Você me falou que você é especialista em colorimetria, né. Sim, sim. Você não é mais aplicadora de produtos. Não, passei dessa fase. Então diz aí para o nosso pessoal o que o colorimetrista trabalha, né, para ele se diferenciar do aplicador de produtos. Sim, o aplicador de produto, por exemplo, assim, né, ai, não é que ele não saiba fazer umas mechas, uma mudança de cor. Só que a cor, ela não é como você pintar uma tela em branco, uma parede em branco. São cores que se misturam, né, igual a gente aprende naquela colorimetria lá da pré-escola, assim acontece também no cabelo, né. Então saber corrigir um tom, né, tem muitas profissionais que, assim, chega cliente lá e fala assim: "Olha, eu apliquei,
passei uma tinta, mas a profissional falou que meu cabelo puxa para o vermelho ou puxa para o laranjado. E assim, não é que puxa, né, é que existe um fundo ali que não foi neutralizado na hora da aplicação do produto. Então, é essa diferença, né, você saber, aonde você vai chegar mesmo antes de começar. Avaliar ali, o que que tem nesse cabelo, qual que é a cor natural, um fundo de clareamento, se tem branco, então o que que você vai fazer antes mesmo de aplicar, você já sabe, você já prevê, né, eu falo, é uma mãe de Ná ali, já prevê o O futuro. que é o An neutralizar, você falou? É assim, quando a gente, por exemplo, vai pintar um cabelo, usa com a água oxigenada e ela acende um fundo, né, que Uhum, na colorimetria nós chamamos de fundo de clareamento. sim. Então, é onde acende esse fundo vermelho, esse fundo, dependendo do tom mais alaranjado. E aí, se você não quer que ele apareça, você precisa neutralizar com outro tom. Ah, sim, isso é a neutralização, porque Isso. às vezes eu fico brava com o meu cabelo, você ficou laranja, mas não é o meu Sim, cabelo, coitada, é a profissional que é aplicadora de produto, não é exatamente. colorimetrista, Isso, né, então tem exatamente. essa diferença, É, né. porque ainda mais assim, teve um tempo que se usava muito cabelo claro, né, aquele claro mais branco, né, aquela época que tinha as paniquetes na alta, aquele cabelo bem Verdade. branco. Bem a aberta aquela Sim, aquele cor, tom né. mais frio, mais Tipo acinzentado. paquita também? Isso. E aí, hoje, já usa tons mais quentes, né, esses tons mais alaranjado, mais acobreado. Então tudo isso, pra alcançar esse fundo, você precisa alcançar na descoloração, só tonalizando não fica, e aí é onde tem a reclamação, né: "Meu cabelo tá puxando para o amarelo". E aí você tonaliza, ele não vai corrigir, ele fica ali na hora, na primeira lavada ele sai. E aí Sim, fica aquela insatisfação do cliente, né. Ainda tá puxando para o amarelo, mas é porque errou lá na descoloração já. sim. Ou se a cliente quer um tom mais fechado, iluminado e se descolore demais, aí já Uhum. perde aquele fundo que você precisava. Então, tudo isso você precisa dominar ali a colorimetria, fundo de clareamento para você acertar, Sim. E né. quando você sentiu a necessidade de se transformar em colorimetrista? Eu senti a necessidade, assim, no quando eu comecei a trabalhar, eu fazia muitos cursos, né. Eu fazia muitos cursos, mas, assim, cursos de marca. Marca que vem oferecer, porque em salão, quem tem salão é assim, todo dia tem um vendedor novo na porta. Uhum. E aí eles oferecem curso para você aprender a aplicar os produtos que eles fornecem, né. E aí eu fazia muito, mas, assim, ainda assim ficava aquele vago de não Uhum. saber, sabe. E aí, eu comecei a fazer faculdade de estética e imagem pessoal, Ah, que e maravilha. aí quando eu Eu também sou vi esteticista. que Aham. legal. E aí quando eu vi esse universo de visagismo, né, de tom de pele, de formato, essa geometria, aí eu me interessei, e aí eu quis ir em busca, assim, voltado para a área capilar, o que que eu poderia oferecer, assim, que eu sentia muito no salão. Eu olhava e falava: "Não, essa pessoa não combina com um tom frio". Mas não é só se ela combina ou não, né, porque ali existe uma pessoa com um sentimento, com uma personalidade. Então, assim, eu senti a necessidade de aprender a fazer o tom que ela goste, de acordo, assim, com a geometria, como que eu posso fazer para que, ela tenha um tom de pele mais quente. Então ela teria que usar um quente, mas ela não gosta, né, aquele negócio, você tá com o cabelo, mas você olha no espelho e não se vê. Uhum. Eu falei: "Não, eu preciso estudar uma maneira que ela fique feliz e que a gente tenha a sensação de olhar e não falar: 'Nossa, que tá encardida'", Hum, sabe aquela. sim, Então, e aí, eu fui em busca de aprender isso, né, o desenho das mechas para que eu conseguisse, fazer com que a cliente ficasse satisfeita, mas, realizada com o cabelo, não assim: "Ah, é isso que combina com você, é isso que você tem que usar", sim. E que né. maravilha. E desse aprendizado você se tornou professora, Sim, mentora. mentora. Como que funciona hoje quem faz formação com você, Eu né? tenho a maior parte, né, da formação ela acontece, de forma online,
né, porque eu atendo no salão, eu falo que, assim, a cereja do bolo é onde eu aprendo e onde eu tenho as melhores, vivência ali, né, mão na Uhum. massa, então eu não abro mão desse atendimento no salão. E aí eu tenho uma formação online, e aí eu faço aulas, na segunda-feira eu não atendo no salão, e aí eu faço, tenho um curso, né, todo gravado com começo, meio e fim, desde o estudo da estrutura do fio, a parte de colorimetria, o desenho de mechas, né, para que o profissional, mesmo que saindo do zero ali, ele consiga aprender, né, e assim, não só baseado na teoria, mas assim, tudo que eu nesses 18 anos aí, que eu vivi, né, tudo que eu apliquei, que deu certo, que muita coisa também que eu falei: "Isso aqui vai ser um show", e não deu certo, Aham. então eu empacotei tudo ali. E aí eu faço, eu abro, né, esporadicamente a turma, e aí eu faço aulas de segunda-feira para ir acompanhando e vendo aonde cada um tá e conseguir de fato ajudar, né, porque aí cada um tá num lugar e aí eu vou e fico 3 meses com a turma, e aí depois eu que encerra, ela fica com acesso por 1 ano. E aí para essas pessoas que já fizeram o curso online, e aí, se elas querem, né, fazer o mão na massa, aplicação, aí eu faço o curso presencial, Que mas só legal. para quem já tem essa formação online. Uhum, perfeito. Isso é maravilhoso. Se você olhasse para aquela menina, Eglis, de 15 anos, né? Hoje você tem aí 18 anos de experiência. Vamos dizer que são duas Eglis, uma de 15 e ela hoje, você. O que que você falaria para aquela menina de 15 anos? Para aquela menina de 15 anos, era uma menina, assim, imatura, né, e que esperava muito dos outros, para que as coisas acontecessem. E que na vida, independente, né, do que você trabalha, os resultados para que eles aconteçam, só depende de você, né. Independente do que você vá fazer, eu falo que assim, quase tudo é para todo mundo, né. Só que não é para todo mundo que está pronto para aquilo, porque não decide. Às vezes a gente é inseguro e tem medo. E o que eu diria era assim: confia em você e faça até acontecer. Não Ah, é faça legal. para testar, né, é faça até que aconteça. Sim, que legal, que bacana. Então, quer dizer, você não se arrependeu de nada, você daria um conselho certinho como você seguiu, né, na sua Sim, sim, trajetória. sim. Muito Mesmo porque bom. a área da beleza é uma área, assim, que está em crescente, né. Vasta, né, Uma cheia de assim potenciais. E sim. a gente vê os avanços também. Hoje, quais são os avanços na colorimetria? Eh, existe assim, na colorimetria em si, eu falo que assim, o mercado ele muda o tempo todo, né. Sim. Eh, se a gente for pensar essa cultura de aplicador de produto, é porque é assim que começou, né. Aham. E aí ele vai mudando, por exemplo, essa colorimetria de neutralizar tudo, é com o avanço, né, vai se modernizando e vai vendo que isso é possível. Aí agora já vem, uma nova tecnologia de cobertura de branco, 5 minutos e tudo E isso funciona vai. bem? Fala aí, acho que tem pessoas que ainda precisam saber dessa cobertura de brancos. Olha, a minha opinião é um pouco contra, né, Sim, é sim. contra. Eu acho, assim, que o mercado ele tá aí para fazer o que o para o consumo, né, rodar. Uhum. A colorimetria é como eu falei, mais de 80% dos profissionais não dominam. E aí eu vejo, assim, o mercado fazendo o quê? Algo Repetições. algo para vender. Então, Uhum, assim, você não sabe, a colorimetria, eu vou fazer algo para você que tira a sua culpa, tá. Você vai lá, aplica, deixa 5 minutos. "Ah, puxou para o vermelho", ok, é o pigmento do seu cabelo. Então uhum. já tira a culpa do profissional, né, Sim. terceiriza aquela culpa: "Ah, é o seu cabelo", Uhum, e o outro: "Ah, puxou para o verde", "Ah, é neutro, é a cor do seu cabelo que puxou". uhum. Então já tira a culpa do profissional, Sim. né, e aí a culpa fica do cliente, e aí vai do cliente, né, a escolha dele. Eu não é o que eu uso, né, testei no meu salão, mas assim, hoje, 90% das minhas clientes fazem mudança de cor
com descolorante e tal, e eu achei, assim, que não a estrutura do fio não fica legal. Então optei pela maneira tradicional, né, como eu mexo com a colorimetria e funciona e dá tudo certo. E eu recebo muita cliente assim: "Ah, o meu puxou para o vermelho, não era isso. É, o meu puxou para o verde". Então, eu acho que, assim, o mercado ele tá aí para isso, né. Sim. Você faz mechas também, você tem Faço. bastante clientes de Sim, sim. mechas? Que Aham. legal. E assim, o que que você vê o que é mais desafiador para fazer mechas? Olha, hoje, o mais desafiador já te assim, eu falo que muda com a época, né. Por Sim, exemplo, essa época que os loiros claros, assim, brancos, estavam muito em alta, era um desafio, porque aquele branco lá, até chegar, muito cabelo não aguentava, né, sim, porque exige um cuidado ali antes de você descolorir, de tratamento mesmo, do fio ter resistência para aquilo. Era um tipo de problema. Hoje, o maior problema que eu vejo, assim, eu sempre faço teste de mecha antes de muito fazer qualquer bom. procedimento. E aí, muito cabelo reprova em teste de mecha sem que tenha pigmento, né, que tenha só alisamento. Então tudo foi se modernizando na cor, nos no no nos aparelhos também. Então hoje eu falo assim que o maior vilão para nós colorista é a ferramenta térmica. Então assim, hoje em dia a gente tem uma chapinha aí super potente que ela sozinha ela dá conta de quebrar um fio. Então assim, muita gente que às vezes está começando, não entende da estrutura do fio, e aí o grande objetivo é alisar o cabelo. E aí passa aquele produto e queima o fio, sabe. E aí com uma simples coloração, o fio já fica todo quebradiço. E as pessoas têm que se responsabilizar por isso, né. Sim, Uma exatamente. das coisas que, é muito importante para quem é da área de beleza e da área também, assim, do cabelo, é ter seguro, né, contratar o seguro, porque se acontece alguma coisa, o profissional é acionado, e o que que a gente vê, né, Eglis, muita gente não faz o teste de mecha e a pessoa tem lá uma progressiva, uma coisa que vai aplicar e vai quebrar todo o cabelo, isso é muito sério, a gente vê até isso dentro da justiça brasileira. A minha irmã já atuou como juíza leiga e uma vez ela deu ganho de causa para uma cliente de R$ 50.000. Agora você imagina, há anos atrás, né, mais de 10 anos, se pensa que representa 50.000 na vida de um salão, né. Então Sim, você está mais que correta realmente e quem está nos ouvindo, nos assistindo, eu acho muito importante esse cuidado, né, do teste de mechas, sim, né, não sim. é brinquedo, né, não Não, é e brincadeira. é o que, assim, não é o 100% da segurança, né, mas, assim, Sim, é indispensável. que maravilha. Eu vejo então, assim, você se transformando numa grande profissional, você mesmo, né, falou assim: "Não, agora eu vou mudar meu status, não sou mais aplicadora de produto, eu É, quero ser colorimetrista e a colorimetrista", né, você foi, sim, se especializou e agora se tornou professora, né. sim, Que sim. coisa boa. E o que que os seus alunos dizem de você? Ah, O feedback deles? olha, eu falo assim que cada mudança, deles como profissional, parece que sou eu, sabe. É Você é a vitória mãezona? dupla. Eu sou. Eu sou aquela pessoa que vibra junto e tal, Sim, sim. e é muito bom ver, assim, o crescimento, né. Eu falo que, é todo nós somos colegas de profissão, né, não tem que ter aquele pensamento: "Ai, vai se eu ensinar, talvez eu ensino para uma pessoa e aí a minha cliente vai lá", mas assim, é como eu falei, o mercado é super grande, tem cliente para todo mundo, dá para todo mundo, assim, trabalhar Verdade. super bem e ganhar muito dinheiro. Nessa Três Lagoas que as mulheres são mais muito vaidosas, né, eu fico até Nossa, feliz, né, demais, das mulheres aqui demais. serem vaidosas, não falta cliente. Se o Não cabeleireiro for bom, falta, ele não faz falta. toda a vida dele, né. Faz, Você fez a sua completamente. vida no cabelo? No cabelo. Hoje No você se considera uma pessoa realizada financeiramente, profissionalmente? Considero. Eu falo assim, eu estava até comentando com uma cliente esses dias, eu falo: "Não é que a gente, não tem ambição", é lógico que, né, eu tenho minhas metas pessoais, meus sonhos, as metas para o salão também, mas assim, hoje eu me considero uma pessoa realizada, né. Eu lembro que quando eu era pequena, que nem eu falei, criança, eu já pensava: "Ai, eu quero casar, ai, eu quero uma
casa, assim, que eu sento na mesa, eu de um lado, meu marido do outro, e aquele monte de criança, e assim, poder estudar todo mundo, né, conseguir comprar minha casa própria, carro, tudo através desse trabalho e algo que quando eu comecei eu pensava: "Ah, é só para ganhar um dinheirinho", sabe, Aham. e ver que é um mundo, assim, gigantesco, né, assim, que você pensar assim: "Ai, você decide", é que nem eu falei, a decisão é sua de saber aonde, quanto eu quero ganhar. Depende de você, o quanto que você quer investir em conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais remunerada você é, né, pelo Sim. que você faz. Uma das coisas que eu vejo é que muitas vezes o consumidor, ele não olha a qualidade do profissional. Ele faz orçamento de mecha em tudo quanto é lugar. Ele vai, faz o teste de mecha num lugar, faz no outro e fica lá com o orçamento. Aí aquele local que ele mais gostou e falou: "Olha, fulano fez para mim por tanto, o seu é tanto, você não faz o mesmo preço, né?" Porque aí eu vou colocar preço, não vou pôr valor. Sim. O que que você pensa com relação a isso? Ó, já teve tempo, né, já teve época, assim, de disso ser uma preocupação, Sim. né, a questão do preço, e até a questão, assim, de entendimento, quando você entende, a diferença do preço para o valor, Uhum. tudo isso muda. E, assim, às vezes o profissional é apegado àquele cliente, e aí você tem assim: "Ah, eu faço o meu melhor para aquele cliente". Só que quando você cobra barato e esse cliente, né, não julgando ninguém, longe de mim, Sim, sim. mas existe clientes de todos os jeitos, né, Uhum. e essa pessoa, que às vezes ela tem condição para pagar aquilo só, aquele valor X nas mechas, então ela vai procurar o profissional que cobra só aquilo. E o dia que um outro profissional cobrar R$ 5 mais barato, essa pessoa vai mudar. Então hoje, eu falo assim que não é o tipo de cliente que eu valorizo, Uhum. né, então eu assim, quando o cliente entra no meu salão, eu trato assim, sabe, dou Sim, realmente o meu melhor, tanto perfeito. no atendimento quanto, no procedimento que eu estou fazendo ali, só que, o preço não é o que faz o meu cliente ficar, Uhum. né. Então assim, e já teve, né, época de eu me preocupar e ficar até, chateada, e assim, você fica aquele vínculo, né, e aí quando o cliente vai você pensa: "Nossa, me doei tanto, gostava tanto dela, o que que eu fiz para que É. fosse para outro salão?". Mas hoje não, hoje eu entendo que faz parte, né, e aí vai da gente, decidir, assim, o que que você quer. Você quer ir pela Pelo preço, valor. quantidade ou pela qualidade, né, porque, Exato. isso vai diferenciar ali seu cliente, vai selecionar ali o tipo de cliente que Ô Eglis, eu não entendo nada de colorimetria, mas eu gosto de terapia capilar. E sim, uma vez eu fui fazer um curso de terapia capilar, a professora logo no começo ela falou: "Olha, a minha terapia custa X", porque eu aprendi o seguinte, que um dia ela deu lá o valor do pacote dela e a cliente reclamou. E a cliente reclamou, reclamou, chorou, chorou e ela pegou e deu o desconto. Aí chegou em janeiro, a cliente estava lá em Paris, na Torre Eiffel, tirando foto e ela descabelada, cuidando das crianças na casa. Aí ela falou assim: "Não, eu aprendi agora, a partir disso, que eu tenho o meu valor. E sim, que se a pessoa não estiver disposta a pagar o que ela está valendo em matéria de curso, formação, experiência, o mercado é livre, ela vai buscar exatamente. outro profissional, né. Então a gente vê isso, pode acontecer, né. E É, aquilo, me chamou a atenção, né. Eu acho que realmente o profissional ele tem que se dar o valor dele, né. E as pessoas têm mania de comparar preço, mas preço não é qualidade, o barato sai exato. caro, né. Às vezes a Sim, pessoa faz mecha num local que foi mais, barato, mas aí vai parar lá na sua cadeira. E aí vai ela vai pagar corrigir. dobrado, né, Isso. porque e como que faz quando pega um cabelo, assim, que não deu o resultado esperado, a cor esperada, o que que faz? Olha, eu atendo bastante cliente de correção, né, e aí é assim, quem, é muito cliente vem pelas redes sociais, né, Uhum. essa questão de correção. E aí o primeiro passo é sempre o teste de mecha, é ele que vai, assim, falar: "Olha,
tem condições aqui de mexer na cor, não tem condição, a gente precisa fazer um tratamento, né, e depois repetir esse teste de mecha, e aí é baseado nisso que eu vou me direcionando. E sabe uma coisa, eu até brinco, né, porque a mulher, a cirurgia plástica mais barata que nós temos é o cabelo, né. Aí Sim, você imagina, não ficou como você quer, você não fica à vontade para sair. Sabe que nem cachorro poodle quando tira a sim, tosa, assim, ele entra para debaixo da cama, porque o pelinho dele era importante para ele, assim para a mulher, né. sim, E aí a situação é difícil, né, então eu acho que as pessoas têm que estar, bem pensativas em procurar um profissional que ela sinta segura, né, exatamente. que agregue ali, que explique, converse, faça o teste de mecha e não no preço. Porque Sim, quem está querendo mechas é um trabalho demorado, né, em média sim. quanto tempo? Ah, é ali depende muito, assim, do objetivo final, né, Sim. mas assim, de 4 a 8 horas ali. Ou seja, às vezes você fecha a agenda para atender uma cliente, então é o Exatamente. valor, então ela tem que estar preparada para isso, ou senão ela vai Sim, ficar sem a mecha, se ela não estiver exatamente, disposta, né, a empregar o valor ali. Então, exatamente. né, e às vezes o barato sai caro, né. É. Eu fui loura por muito tempo, desde os meus 18 sou, né, então eu sei, teve momentos que realmente, o cabelo ficou alaranjado e eu não queria sair de casa, que nem os cachorrinho poodle. Sim, é. É E difícil. é igual essa história que você falou, né, às vezes a pessoa, pensa: "Não, né, a cliente falou", e aí, às vezes até você se sente, assim, inferiorizada, e aí você dá o desconto. Mas se você não se posicionar e não se Isso. valorizar, porque você sabe quanto é o seu custo fixo, o seu custo variável ali, para Sim. manter o seu salão, né. Uhum. Eh, então se você não se valorizar, quem vai, Sim. né, E que não legal que você estudou estética, né, então, o que que você aplica da estética no cabelo e vice-versa, como cabeleireira, como que é? Isso te trouxe diferencial? essa visão, eu falo assim da parte mais do visagismo veio, da estética, né, foi daí que eu quis, eu falo que assim, entender melhor, né, porque antes era assim: "Ah, eu quero fazer o cabelo, ai, deixa eu ver o tamanho, é tanto", o objetivo era ver o tamanho e dar o preço. E Aham. hoje não, hoje, a estética ela, assim, num todo dela me trouxe assim, querer conhecer de fato, a pessoa que está ali, né, o que que ela quer, com aquele cabelo, qual que é o objetivo dela, né, as características, a personalidade, porque, eu falo assim que você olha para a pessoa, antes que ela abra a boca, você já faz uma leitura A ali, gente né. que é profissional, a gente olha. Não vou Sim, falar que a gente não olha, a gente olha, né. A gente sim, já pensa: "Não, esse corte aí não tá combinando, essa cor não tá", mas a gente sim. deixa o cliente falar da necessidade Sim, dele, né. exatamente. E assim, o cliente ele fala, mesmo sem abrir a boca, ele fala muito. Você fala: "Ai, mas como que você gosta do seu cabelo?", antes de cortar, por exemplo. "Como que você gosta do seu cabelo?". Aí a cliente: "Ah, então, eu não sei, sabe. O que que você acha?". Mas ela já tá, assim, mostrando que ela gosta de uma franja com mais movimento. Então Aham. tudo isso eu aprendi a fazer essa Que leitura, ótimo. estudando, né, na estética. Que bacana, isso é muito bom, gente. O esteticista, ele é de tudo um pouco, né, ele é É, é psicólogo, ele é visagista, ele é terapeuta capilar, e sim, você trouxe tudo isso, né, então isso. isso é bacana para dentro da sua Porque ainda mais profissão. quando fala, assim, de estética, a gente pensa só no corpo, né. Não, E é né, um todo, né, é é um uma beleza de um todo. todo, desde o capilar até a estética facial e Sim. corporal. Você relatou aí que você tem sonhos ainda para o seu salão de beleza, né. Quais Sim. são os sonhos? O que que você pretende? Olha, eu já passei por várias ciclos, assim, né, já trabalhei sozinha, aí já tive equipe, hoje eu tô mais sozinha, atendendo sozinha, foi uma opção, assim, que eu optei até pelo ensino, né, porque, a questão do curso, e aí eu precisar ter o salão, né, mais ali só para que eu
consiga agendar tudo isso. Mas assim, eu penso, no crescimento para o salão, em questão mais de espaço, sabe, com sala separado para atender público que vem de fora, mas nessa questão, assim. Que bacana, que bacana. Eglis, vou pedir para você deixar um recadinho, porque o nosso tempo aqui está se esgotando. Olhar para a câmera da verdade, dar um destaque, onde fica o seu salão, né? Quem desejar te procurar, deixar um recadinho para o nosso público, por favor. Tá bom, meu salão eu atendo em Três Lagoas, né, meu salão fica no centro, e um recado para principalmente para profissionais da área, é que não espere dos outros o que dependa de você, né, o tudo que você queira alcançar, só depende de você tomar a decisão e correr atrás dos seus sonhos, que ele pode estar mais perto do que você imagina. Maravilha. E quer fazer mechas de qualidade, toma a decisão de procurar o profissional certo também, não é Exatamente, verdade? nada de ir atrás de aplicador de produto. Exato, tem um bom diferencial. Eu adorei, eu vou adotar isso aí, aplicador de produto, viu, É. Eglis? Você é maravilhosa, obrigada pelas contribuições, aprendi um pouco mais de colorimetria, né? Isso é maravilhoso, gente, obrigada mesmo. Quero agradecer você que ficou conosco aqui até o final, agradecer o nosso patrocinador, Bazar da Modinha, lá com Alisson, lateral da Caixa Econômica e do Banco Sicredi. Para que você não perca nenhum episódio nosso, todas as quartas, 15 horas, ative a notificação lá do nosso canal do YouTube, Difusora Três Lagoas. Quer saber quem são os nossos convidados, o que acontece nos nossos bastidores? Gente, vai lá no nosso Instagram, Estúdio JL Podcast, curta, comente e compartilhe, tá? E também deixa uma mensaginha lá no direct, gente. Beijo, beijo. Obrigada por vocês estarem aqui conosco até agora e até o próximo episódio. Tchau, tchau.